Oi, eu sou a Carol Esprício, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho trazer as 5 coisas mais importantes para a decoração da sua casa. Começando mais um vídeo aqui para vocês hoje. E no vídeo de hoje a gente vai trazer 5 coisas assim que são muito importantes e que eu acho que acima da parte completamente estética da decoração, de combinações, eu acho que esses 5 elementos são super importantes e que muitas vezes a gente passa batido com eles porque a gente está só pensando na parte estética. Eu acho que a gente precisa pensar nesses 5 tópicos com muita calma antes de começar a decorar a nossa casa. Ou se você já tem os móveis, você começar a ver de uma forma diferente o que você pode mudar para melhorar isso. E a primeira delas é a sua casa ser aconchegante, tanto na parte estética quanto na parte prática. Muita gente só pensa no prático e aí compra móveis que não se combinam e aí fica muito mais difícil de você ter uma decoração que se combina, e muita gente pensa só na parte estética e aquilo acaba não ficando confortável para sua casa ao longo do tempo. Então, é interessante sim a gente unir as coisas. Uma das coisas que o pessoal sempre fala é sofá, né? Inclusive até troquei meu sofá aqui esses dias e aí o pessoal falou assim: ah, mas ele é confortável porque não dá para esticar as pernas. Então vai de pessoa para pessoa isso, porque aqui a gente não sente a necessidade de ter um sofá assim para esticar as pernas, ele é um tamanho suficiente, mas para outras pessoas isso é muito importante. A gente também pode trazer um sofá que é tanto confortável quanto a parte estética ser bonita também, o que muita gente às vezes só pensa no conforto e aí ele também não fica muito legal. Cama, a mesma coisa, isso é muito importante, né, para o nosso sono principalmente. Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês, começando com sala de estar, né? Então, a gente fala muito sobre sofá retrátil, que a gente consegue unir, né, o conforto de um sofá retrátil com a beleza também, né? Então, trazer um sofá mais leve, mais slim, que deixa a sua sala de estar muito mais bonita, mas ao mesmo tempo confortável, né? Aqui uma sala de estar super bonita, o sofá retrátil tem uma estética bem bonita, né? A cor vai depender muito da sua paleta de cores, mas a gente precisa unir essas duas coisas na nossa decoração. E quando a gente fala sobre decoração, não é só sobre ter um ambiente bonito, mas é também sobre ter um ambiente que atende você, que seja acolhedor também. E aconchego é você entrar na sua casa depois de um dia cansativo, um dia difícil e sentir que ela acolhe você e não que é um lugar que você chega e é mais um lugar que você se sente mal, que você não se sente bem. O nosso lar é exatamente sobre isso, é sobre a gente se sentir acolhido dentro dele. Trouxe também quarto, que eu acho que são 2 ambientes da casa que tem que ter assim esse conjunto de estético e prático na hora de deixar a sua casa mais aconchegante. E a gente se sente assim muito mais acolhido quando o quarto ele é bem decorado, quando o quarto tem cores calmas, cores leves que deixam a gente com aquela energia de vou descansar, sabe? Trouxe esse quartinho que tem cor, né? Muita gente acha que não pode ter cor no quarto, mas pode sim. Mas eu indico que não sejam cores muito vibrantes, né? Pode ser uma cor um pouco mais calma, assim como tá aqui, né? Um terracota misturadinho com marrom e com laranja, mas não aquele laranja super vivo. E a cabeceira, que eu gosto muito também, estofada, eu acho que deixa essa sensação de mais aconchegante. Mas aí vai de pessoa para pessoa. Algumas pessoas não gostam, né? Pela questão de pegar poeira e tal, e outras pessoas gostam mais porque você acaba sentando ali na cama, encostando, né? E não fica uma cabeceira tão fria. E tem uma coisa também que eu queria falar, alinhado à estética e alinhado à prática. Às vezes a gente tem um quarto, por exemplo, que você vai pensar no que é melhor para você no momento. Então vamos supor que você tem um espacinho ali sobrando. O que é importante para você? Você é uma pessoa que levanta, senta numa poltrona, gosta de tomar um café ali sentadinho, lendo um livro ou alguma coisa assim, ou você precisa de mais espaço para guardar aí as suas roupas de cama às vezes, e acaba optando por colocar uma cômoda.
Isso é você pensar também na praticidade da sua casa. Não precisa deixar de ser aconchegante, você pode trazer uma cômoda, assim como essa imagem, deixar ela bonita, trazer decorações e ela vai ser uma cômoda que vai ter muita utilidade para você. Ou aqui um exemplo desse quarto que tem uma poltrona. Então, eu gostaria muito de ter um espacinho a mais no meu quarto para colocar uma poltrona, porque às vezes eu levanto e eu quero continuar no quarto ainda, mas eu não quero ficar sentada na cama para ler um livro, e muitas vezes eu venho aqui para a sala, que eu gosto também, mas às vezes eu ainda queria ficar ali pelo quarto, sabe? Mas a gente vai analisar o que é melhor para cada pessoa, né? E falando sobre conforto, gente, eu comentei esses dias com vocês que eu ando com bastante dor nas costas. Até fiquei meio travada esses dias, acabei não conseguindo gravar aqui para vocês. E a One Sleep entrou em contato comigo para apresentar um produto que me ajudaria muito com essa dor. Para quem não conhece, a One Sleep é uma marca brasileira que está desde 2012 desenvolvendo produtos pensados para melhorar o nosso sono. E hoje eu quero mostrar para vocês o travesseiro Snow. Ele é o primeiro travesseiro do Brasil com altura 100% ajustável. Em 30 segundinhos eu consigo transformar o travesseiro para o meu corpo. Por exemplo, se eu durmo de lado, eu posso adicionar mais espuma. Se eu durmo de barriga para cima, eu tiro um pouco da espuma. Ele é literalmente feito sob medida. O Snow, ele tem uma espuma de memória em flocos, aquela mesma tecnologia NASA que se molda o corpo e ainda vem com um gel infuso que ajuda a reduzir o calor. Ou seja, além do conforto, você tem aquele frescor durante a noite inteira. E, gente, faz alguns dias que eu estou testando ele e eu já senti que aliviou bem minha dor nas costas. Eu ajustei de uma forma que ficou maravilhoso. E eles têm frete grátis acima de R$150 no site. E eu consegui, claro, um presente para vocês. Nós temos um cupom de desconto que dá 10% de desconto em todo o site da One Sleep, que é o cupom Carol Esprício. Eu vou deixar passando aqui na tela para vocês e também vou deixar junto com o link aqui na descrição. Então, se o primeiro passo para ter uma boa decoração é o aconchego, a gente começa pelo básico. Cuide do seu sono, porque uma casa só é bonita de verdade quando ela é aconchegante e acolhedora para você. O nosso segundo tópico é o layout dos móveis para sua casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado em não ter uma casa muito entulhada de coisas. Isso acontece bastante. E também acontece, das vezes, a casa ser muito grande e a gente não dá conta de trazer móveis no tamanho suficiente para preencher essa casa e ela continua com uma sensação de vazio. Mas eu acho que o maior erro de todos é realmente ter uma casa mais entulhada. Às vezes, você tem um sofá de 2 e 3 lugares ou ganhou de alguém e você quer usar esse sofá de 2 e 3 lugares, mas simplesmente não comporta na sua casa. Ou você tem uma mesa muito grande, ou até você não tem a cozinha planejada de marcenaria feita sob medida. Você foi numa loja, comprou uma cozinha sem saber se aquela cozinha realmente dava certo para sua e pensou, quando chegar a gente vê onde que vai encaixar cada coisa. Então isso não é ter planejamento. A gente precisa ter o planejamento e saber escolher as coisas com o tamanho correto para o tamanho do nosso lar. E ter muito cuidado para não ter tudo muito entulhado, porque isso é cansativo para nós, né? Aquela visão cansativa de tudo entulhado e ao mesmo tempo a gente tem que ficar desviando de tudo, né? Então não é muito legal isso e a gente precisa saber e planejar essa parte do layout da nossa casa. Trouxe aqui um exemplo para vocês de uma sala de estar, que é esse exemplo de 2 sofás. Então a sala é muito apertada, tem 2 sofás, tem um rack de chão e tem uma mesa de centro. Tá bem decorada, né? Ela traz uma paleta de cores ali, colocou algumas decorações, mas aqui realmente tá tudo muito apertado e é uma sala que basicamente a gente não consegue nem entrar, não dá pra sentir ali que ela está tão aconchegante quanto ela poderia ser. Então, às vezes, uma escolha de deixar um sofá só, trocar por poltrona se você precisa de mais lugares, ou até juntar um pouquinho mais de dinheiro e trocar por um sofá um pouco maior do que ter 2 sofás, ou até mesmo, dependendo do layout da sua casa, colocar um sofá em L, por exemplo. Aqui é um exemplo de uma sala muito pequenininha, provavelmente menor do que a anterior, mas está numa boa disposição.
Então é um sofá só. Podemos ver que é um sofá retrátil, mas está fechado. Então usou, fechou, porque senão eles não conseguem passar para o outro lado, né? E eu tenho preferência sempre em deixar o sofá retrátil fechado e talvez um lado só, né? Um dos lados aberto, como se fosse uma chaise. Porque senão ele fica um sofá ainda mais pesado dentro do ambiente. Mas aqui a gente pode ver a paleta de cores bem leve, bem calma. O rack é um rack de chão, mas que ao mesmo tempo a passagem deixa com que ele não atrapalhe ali o espaço. Então é uma sala de estar pequena, mas que tem os móveis proporcionais ao tamanho dela. Mais um outro exemplo que eu encontrei para trazer aqui para vocês é essa cozinha. Eu não sei qual que é o layout que ela está, aparentemente encaixou bem aqui, mas não é uma cozinha para ter uma mesa de jantar no meio. Talvez assim, no máximo, uma mesa super pequenininha, redonda, com 2 cadeiras, ou até mesmo 2 banquinhos. Essa é uma mesa quadrada. A mesa quadrada geralmente ocupa mais espaço, porque só dá para colocar uma cadeira em cada lado. A cadeira é uma cadeira grande e pesada. Também podemos ver assim que praticamente não tem iluminação. Essa cozinha é uma iluminação muito fraca para uma cozinha que tá com uma cor bem escura. Então, aqui a mesa, né, principalmente a mesa, ela não comporta o espaço. Para pegar qualquer coisa no balcão ali atrás, tem que tirar a cadeira, então não é muito confortável. E aqui é uma cozinha que não é muito grande também, ela só tem um layout diferente, mas eles poderiam muito bem, do lado dessa mesa, ter colocado armários. E eles preferiram deixar sem para colocar uma mesinha, o que poderia ser o caso da cozinha anterior, que também era pequena, mas uma parte dela poderia ficar sem armários para poder encaixar essa mesa. Ou realmente não ter a mesa nesse caso. Então depende muito do seu layout, às vezes não dá para colocar tudo, né? Nosso terceiro tópico é iluminação natural e artificial. É interessante que a gente deixe a nossa casa receber luz do dia. Isso faz com que as nossas plantas, né, possam crescer mais, as nossas plantas possam sobreviver por mais tempo. A gente recebe uma dose de luz por dia, né, o que faz bem para nós, né? Entra aí um pouquinho de vitamina D. Mas eu sei que muitas vezes, e eu sei que muitas casas não conseguem ter uma boa iluminação entrando. E é aí que entra a iluminação artificial. E principalmente, gente, à noite a iluminação artificial é muito importante, porque a gente precisa ali ter o nosso dia a dia, à noite, resolver algumas coisas. E se a casa praticamente não é iluminada, a gente não consegue enxergar bem, a gente está forçando sempre a vista, a gente não consegue sentir que o ambiente é aconchegante, porque a luz ali, ela não tá iluminando direito, ela não tá trazendo a cor dos móveis. Então, sempre bato na tecla com vocês que você pode ter uma decoração simples, mas se você fizer a iluminação certa, a sua decoração fica muito mais bonita e faz muito bem para sua saúde. Eu trouxe um exemplo de uma sala. Tem aqui, gente, uma cortina de voal, assim como a minha, e olha que sala bem iluminada, muito clara. Então tem muitas plantas aqui, as plantas vão crescer super bem, mesmo com a cortina fechada, mas abram as cortinas. Essa aqui é uma sala de estar que tem sofá escuro, rack escuro, a parede do fundo escura, persiana escura, mas é uma sala bem iluminada. Eu não sei se tá à noite, né, porque a persiana ali é blackout, mas tá tudo sem iluminação natural nesse ambiente e ela está muito bem iluminada. Vocês vão entender a diferença, gente, de um ambiente bem iluminado assim, lembrando da cozinha que eu trouxe, a diferença da luz que tinha lá e a luz que tá aqui. Então é um ambiente que a gente se sente mais confortável de estar. E eu trouxe por último essa imagem aqui, que é uma sala de estar que está com a janela aberta, está com a porta aberta, mas ela ainda não recebe iluminação suficiente, né? Às vezes pela localidade que ela está ali, né? O jeito que o sol está. Aqui, gente, no inverno não bate sol na minha varanda, mas eu tenho uma sala bem iluminada. Não tão iluminada quanto no verão, mas é bem iluminada. Nesse caso aqui, a gente vai precisar de luzes artificiais para nos ajudar a ter mais iluminação dentro de casa. Então, mesmo que seja durante o dia,
você pode usar alguns pontos de iluminação, de luz, para deixar a sua casa um pouco mais iluminada. O quarto tópico são sobre os adornos e ambientação da casa. Não adianta a gente ter só os móveis básicos e práticos que a gente falou no início do vídeo, se a gente não traz vida para casa, porque a vida da casa não é só os móveis básicos que você usa mais ali pelo dia a dia, um sofá, uma TV, a cozinha, um fogão, a geladeira, uma cama, né? É sim a gente trazer adornos, trazer vida para casa. A ambientação, ela é você trazer um tapete, uma mesa lateral, uma cortina, adornos que são vasos, livros, itens decorativos, itens principalmente que trazem uma lembrança boa da sua vida, que são itens afetivos para vocês também. Então vocês podem fazer essa mescla na casa de vocês. Eu trouxe essa imagem porque assim, ela aqueceu meu coração. É uma casa simples que vocês podem ver que a mesa e as cadeiras é aquela mesa de plástico com cadeiras de plástico. E olha o cuidado e carinho dessa casa. A decoração, centro de mesa, as prateleirinhas ali, provavelmente é um hall de entrada, a decoração do rack, tem muito carinho nessa casa. E eu trouxe o outro lado dela para vocês verem também. Olha só que bonitinho. Tem uma mesa de centro com o vasinho ali também. Tem um tapete de crochê, amigas crocheteiras. Olha só que bonitinho que ficou aqui. A mesa, como eu falei, né, é uma mesa de plástico, mas tem uma toalha, tem um centro de mesa, o sofá tá ali com uma manta, paleta de cores bem escolhida. Então é muito mais o carinho que a gente traz através dos adornos do que só os itens básicos. Ah, Carol, mas isso só sala de estar, dá para trazer na cozinha, num quarto? Dá também, gente, de forma simples, né? Então eu trouxe aqui para vocês esse quarto, eu gosto muito dele. Ele tem uma prateleira na parte de cima, porque a gente pode ver que não tem muito espaço de passagem ali para a gente colocar um móvel na frente da cama. Mas a prateleira na parte de cima não atrapalha, provavelmente está numa altura que não vai bater a cabeça, e tem vários itens decorativos ali. Tem plantas, quadros, tem luminária. Aí eles colocaram um espelho de um lado, a TV centralizada e fizeram um cantinho da leitura lá no canto, que aí entra a parte do aconchego e praticidade que eu trouxe no primeiro tópico para vocês. Aqui eles poderiam colocar um armáriozinho, se eles quisessem, para poder guardar mais algumas coisas, mas eles preferiram colocar uma poltrona, apesar de que um armário acho que ficaria bem apertadinho ali também. Mas a poltrona vai deixar o quarto bem aconchegante também. Mas aí vai de cada pessoa. Você vai usar essa poltrona ou não? Então é sempre bom a gente analisar isso também. E eu fiz aquela brincadeirinha de pegar uma imagem, tirar os adornos para vocês verem a diferença. Então essa aqui é uma sala sem adornos. Só que o sofá, o básico, né, para muita gente. Vamos supor que tem uma TV ali na parede. E tá meio sem vida, né? O que a gente vê por muitas casas por aí. E agora, um pouco mais de vida. Mesa lateral com decoração, quadro colorido, almofadas no sofá, manta, banquinho, luminária. É pequeno, vocês podem ver ali que deve ser um sofá de no máximo 2 lugares, mas ficou super aconchegante. E por último, vamos trazer um pouco mais de materiais naturais para nossa casa. A gente entrou na era das pessoas falarem muito que as casas estão parecendo clínicas, né? O que acontece é que muita gente entrou ali numa zona de conforto, fez tudo cinza, não tinha uma planta, não tinha uma madeira na decoração, então realmente ficou um ambiente muito frio. Mas vai de cada pessoa, tem gente que gosta. Mas para você também trazer materiais naturais. O que seriam materiais naturais? Uma palha, plantas principalmente, ou se não for plantas, coisas que representam plantas. Então, uma capa de almofada que tem um desenho de flores, de plantas, ou talvez um tom de verde para sua casa também. Materiais naturais incluem madeira, palha, pedras, couro. Então você pode trazer esses materiais para sua casa para trazer ali um toque mais de natureza, né? Trouxe aqui essa sala chiquíssima, né? Tem madeira, tem palha, tem planta, tá pouco, poderia trazer mais. Poucas plantas, mas tenho certeza que cabe muita plantinha aqui ainda, né? A decoração tá básica. Mas
Tem de tudo um pouquinho aqui, daria até para trazer talvez mais um toque também de couro, por exemplo. Ai, Carol, você tá falando que eu preciso pôr pedra na minha casa? Não necessariamente, gente. Vocês podem trazer um elemento ou vários, né? Aqui eu tô mostrando vários para vocês. Um quarto, por exemplo. Esse quarto, se a gente deixasse, ele ia ficar todo cinza. Então a cabeceira é cinza, a mesa de cabeceira é cinza, as prateleiras, a escrivaninha, mas a gente vê muito verdinho por aqui, então tem várias plantas, o que traz um pouco mais de vida para esse quarto. Na cozinha também é possível trazer um pouquinho mais de vida de materiais naturais. Então aqui nós temos bandeja de palha, cachepô de palha e plantas. Eu adoro essas plantas caidinhas, né? Planta tipo pendente, trepadeira, em cima da geladeira, fica muito legal. E eu gostei muito que combinou também com a planta ali do balcão, juntamente com a bandeja de palha. E para finalizar, trouxe esse banheiro que é da Micaela, que a casa dela é maravilhosa também. E ela tem o verdinho ali no revestimento, como eu falei para vocês, talvez um toque de verde na decoração. Temos a madeira do armário, da prateleira e algumas plantinhas também. Fora que a gente já pode ver um teto meio pêssego ali, bem bonito. Então, até mesmo no seu banheiro, você pode trazer um toque de natureza, um toque de materiais naturais. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fico muito feliz de poder trazer um patrocínio aqui nesse vídeo para vocês. Eu espero que vocês gostem. E eu estou deixando na descrição o link para vocês acessarem o One Sleep e também o nosso cupom de desconto para vocês. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @CarolEsprício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo! E até o próximo vídeo!